Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre como manter a autoestima depois de uma rejeição. Tema bom que eu sei que você quer ouvir, então senta, se concentra que hoje a gente vai aprofundar sobre este tema. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não gosta de conteúdo? Não é bem feito? Não tô aqui conversando com você sem nenhuma edição com profundidade, com conteúdo? Então mereça um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Vamos para o vídeo de hoje e claro, o primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros e todos os meus cursos. E também na aba comunidade eu acabei de postar esses dias que abriu também os ingressos para minha peça de teatro em São Paulo. Se você é de São Paulo e quer me ver no teatro, já está aberto para você garantir e me ver a minha estreia, minha reestreia no teatro. Beleza? Vamos para a conversa de hoje, que o tema é bom. Vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que entender é que todos nós vamos ser rejeitados alguma vez na vida. E a questão é que a gente não tem como evitar isso. A única maneira de evitar isso é não se relacionando, é não tentando, é não se abrindo, é não tendo coragem. E a coragem é uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vida. É ela que vai criando outras virtudes nossas. Então a gente vai tendo coragem, vai se admirando, vai tendo coragem, vai aprendendo sobre nós mesmos, crescendo, faz parte da experiência de viver. A questão é que a gente tem que entender de onde vem essa dor tão grande da rejeição. Porque, pensa comigo, não é sobre o outro te rejeitar, é sobre como você se sente quando o outro te rejeita. Eu sempre uso esse exemplo e eu acho ele extremamente didático. E metáforas e analogias, na maioria das vezes, explicam mais do que um livro inteiro, muitas vezes. A questão é a seguinte: se você está ali e recebe um não, e isso te dói, o que isso quer dizer sobre você? O que mudaria alguém que diz um não para uma pessoa e essa pessoa fala: meu Deus, porque eu me abri, meu Deus, me sinto rejeitado, nunca mais vou abrir meu coração, nada dá certo para mim. E outra pessoa que vai receber um não e vai pensar: ah, não rolou, não deu certo, mas vamos seguir o caminho, a minha parte eu fiz, eu fui honesto comigo, vivi o que tinha que viver e tá tudo bem. O que muda entre uma pessoa e outra? Qual é a visão que essa pessoa está tendo das relações da vida que essa não está tendo? Porque se toda vez que a gente se abrir, a gente morrer de medo de receber um não, a vida vai ser cansativa. Então a gente vai ter que se acostumar com um não. Isso talvez seja uma das qualidades mais legais que a gente pode ter para viver bem. Aprender a dizer não e a receber não sem doer na autoestima. E o que acontece? Uma pessoa que se sente rejeitada, que não sabe receber um não, é uma pessoa que tem uma autoestima baixa. Ela está insegura com ela mesma. É como se ela sentisse dentro do coração dela o seguinte: ó, eu tô me abrindo, mas por favor, não me diz um não, porque se você me disser um não aqui vai doer muito, eu não tô seguro, eu tô tentando, mas eu tô tão com medo que o não faz eu me sentir mal, pior, eu não sei onde eu me enfio, onde eu coloco as minhas emoções. E quando você está seguro, você pensa: tudo bem, pode dizer não, eu vou ficar triste, isso faz parte, mas eu não vou me sentir rejeitado. E é aí que entra o grande ponto. Há uma diferença entre receber um não e ficar, pô, triste porque não aconteceu, porque aquela pessoa não quis você, ou algo não deu certo. Outra coisa é se sentir inferior, se sentir humilhado. Porque pensa comigo, a sensação de humilhação ela é sempre interna. Ninguém olha pra você e fala: nossa, Fred, você chamou a menina pra sair, ela disse não, que humilhação. Ninguém olha isso. Não é uma humilhação você chamar alguém pra sair e receber um não. A questão é que você se sente humilhado porque você tá com a autoestima baixa. Então o segredo para não doer tanto é você ir construindo a tua segurança pessoal. É você se olhar. Quem tem amor próprio dentro de si não sente tanto a dor da rejeição porque sabe quem é e sabe que não fez nada demais. Você convidou alguém para sair. Ah, esses dias eu lembro de, eu acho que uma menina, uma mulher perguntou para mim assim: Fred, eu chamei um cara para sair, ele disse não, o que ele vai pensar de mim? Pensa comigo, vamos ser bem claro, raciocina comigo. Se você chama alguém para sair e essa pessoa pensa algo não legal de você, porque você chamou a pessoa para sair, foi um livramento. Gente,
Por que você vai se preocupar com alguém que pensou algo de você? Porque se chamou alguém para tomar uma cerveja, um vinho, uma água, comer um sushi, um sorvete, um açaí? Gente, não tem nada demais. Não tem por que se doer tanto por uma coisa natural. Você tem que construir a sua segurança. Se eu faço um vídeo aqui na internet, eu estou aberto. Né? Você pode falar, eu acho o Fred um besta, mas eu estou seguro comigo. Talvez o Fred de 15 anos atrás, de 12 anos atrás, poderia sentir rejeitado quando alguém olha para o meu vídeo e fala, não acho o conteúdo bom. Hoje eu estou seguro comigo. Se eu estou seguro comigo, não me dói. Vou usar um outro exemplo muito fácil de entender. Pensa numa parte do corpo sua que você não gosta. Fala, eu vou usar um exemplo. Eu não gosto do meu cabelo. Um exemplo, tá? Eu não consegui pensar em nada que eu não goste do meu corpo tão fortemente assim. Tenho uma relação boa com ele. Vamos dizer, meu olho. Eu sou um pouco estrábico, eu não gosto do meu olho. Tá, legal. Então, se você vai chegar pra mim e falar assim, pô, Fred, você tem um olho torto. Se eu tô inseguro com isso, me dói. Então, se você não gosta do seu nariz e alguém fala, seu nariz é feio, o que que você sente? Mal, rejeitado, fica bravo, menosprezado, quer ir embora. Se eu falo, sua orelha é feia, e você fala, não, mas minha orelha é bonita, não te dói. Por quê? Você está seguro com a tua orelha. Eu estou usando um exemplo bem bobinho, mas é para deixar bem prático o entendimento. Então, se eu estou seguro com a minha orelha e alguém fala de mim, não me dói, não me sinto rejeitado, porque minha orelha eu estou bem com ela, eu gosto dela. Você ama a tua orelha, você se conecta com a tua orelha, entende? Você se sente bem com você mesmo. No nariz você está inseguro. Então, se você cria no nariz a segurança que você tem na orelha, não te dói tanto. É um exemplo muito bobinho, mas eu tô te dizendo que dói porque você está inseguro. Então você constrói segurança para não te doer tanto. Você não deixa de se abrir, entende? Não dá para perder a coragem. Ao contrário, constrói segurança. Isso serve para tudo na vida. A gente pode enviar um currículo e receber um não. E pensar, eu que não sou bom porque não deu certo, eu posso enviar um currículo e falar, putz, cara, não deu, mas vamos para a próxima. Porque eu confio em mim. Então o não é só um não. O não é uma rejeição. O não é um desdém. O não é um não da vida. A gente vai receber muito não nessa vida. Quantas meninas já não me disseram não? Quantos livros que eu apresentei para editoras que disseram não? Quantos vídeos eu já fiz aqui, já me xingaram? Faz parte da vida, não me dói. Entendeu? Eu posso ficar triste, mas eu não me sinto com baixa autoestima. Essa é a diferença. Eu posso ficar, putz, que pena, eu achei que iam gostar do vídeo. Putz, que pena, eu queria muito esse trabalho. Pô, eu sonhava em lançar um livro para essa editora. Isso existe e é importante. Porém, eu não sinto, meu livro é ruim. Meu Deus, ninguém gosta dos meus vídeos. Cuida para não se vitimizar, se catastrofizar aquela situação demais numa coisa que não é proporcional. Pensa nisso, esquece a palavra rejeição, é só um não, é só não rolou, não deu certo e tá tudo bem, entende? Porque senão eu começo a culpar o mundo, entende? E aí vira aquela pessoa, pensa num cara de 18 anos, 16, sei lá qual a idade, que vai chegar numa festa. O cara vai chegar numa festa e chegou numa menina, ele tá descobrindo a autoestima dele, ou uma menina que chegou no cara, enfim. Ele chegou lá na menina e falou, queria ficar com você, sei lá como é que as pessoas flertam hoje em dia, mas a menina falou, não quero, cara. Qual é a diferença, lembra disso, do cara que falou, que menina snob, porque ela nem quis conversar comigo, e o cara que fala, tá bom, ela não quis, mas tá tudo bem, eu vou conhecer outra menina. Porque um cara tá seguro e o outro tá inseguro, tá com o ego inflado, mas o amor próprio baixo, a insegurança baixa. Então o ego não sustenta o eu, o ego é superficial muitas vezes, o ego nesse sentido, eu estou querendo dizer desse exemplo, né? Então constrói a tua segurança para não te doer tanto não que a gente vai receber na vida, porque você não vai parar de receber não, nem eu nem ninguém, como você tem que aprender a dizer não. E quem muitas vezes não sabe receber não, também não sabe dizer não. Isso é importantíssimo. Então, aprende a receber e falar não, sem ser a última coisa do mundo. Não se vitimize, faz parte da experiência de viver. Continue tendo coragem e aprenda a não doer tanto esse não. Não leve como uma palavra rejeição, leva como um não deu certo e vamos para a próxima. E tá tudo bem. Ficar triste? Ok. Sentir inferior por isso? Não. Ficou claro? Espero que você tenha gostado. Primeiro link na descrição.
acesso a todos os meus livros, todos os meus produtos. Não esquece de me ver no teatro se você é de São Paulo também, tá? Ali é só ir na comunidade do YouTube, ali você vai ver a postagem. E claro, outra coisa importantíssima, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!